Olá, turma. Então, vamos agora tratar do assunto referente à questão da resenha crítica, né? Vamos, então, estar estudando sobre como produzir uma resenha crítica. Para tanto, vamos, então, adentrar ao nosso assunto. O que seria resenha? Na verdade, a resenha é um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro ou de espetáculo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, pois o objetivo principal é informar o leitor. Então, a resenha, ela também é um texto, né, resumido, e que tem a questão do ato de ser elaborado no sentido para informar o receptor de forma objetiva. Porém, existe também a resenha crítica. É um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica, apontando os pontos positivos e negativos de um texto de informação, também denominado de recensão crítica. Na verdade, o que seria recensão crítica dentro do aspecto resenha crítica? Então, dentro dessa questão, esse tipo de texto, ele diz o seguinte: é a prática de editar ou rever um texto com base na análise crítica. Então, a resenha crítica, ela será elaborada de maneira a rever, né, o texto, ou seja, o objeto a ser elaborado, a partir de então ser elaborada uma resenha, e que esta resenha, sendo de forma crítica, né, ela vai ser analisada para que o parecer crítico seja fornecido de maneira que os pontos positivos e negativos desta resenha sejam colocados de maneira clara e concisa, para que o leitor desta resenha possa compreender esta análise crítica de forma produtiva e eficiente. Quem é o resenhista? A resenha, por ser, em geral, um resumo crítico, exige do resenhista ser alguém com conhecimento na área, uma vez que avalia a obra julgando-a criticamente. Então, para se elaborar uma resenha crítica, é preciso que a pessoa que vai elaborar esta resenha, ou seja, o resenhista, tenha um conhecimento profundo na área ali aonde vai se produzir a resenha, seja de um filme, seja de um espetáculo, de um teatro, de um livro, de um capítulo do livro. É preciso que o resenhista tenha conhecimento da obra para poder fazer o seu julgamento criticamente e, a partir de então, fazer, ou seja, elaborar a resenha crítica. Para tanto, é importante também entendermos o seguinte, né? Que a resenha ela pode ser começada citando imediatamente a obra a ser resenhada. Importância da resenha na ótica da circulação dos textos é uma forma de apresentar à sociedade uma nova produção acadêmica. Na perspectiva do receptor, representa aos pesquisadores e leitores em geral uma economia de tempo e dinheiro em possíveis leituras desnecessárias. Então, com a resenha, evita-se então essa leitura desnecessária, porque através da resenha serão colocados pontos de forma clara e concisa o que de fato deve ser colocado para o leitor, porque já te dá uma visão ampla daquela obra, de maneira resumitiva, através de uma resenha crítica, e aí o leitor vai economizar tempo e dinheiro, né, com leituras desnecessárias, tendo em vista que, através da resenha, será colocado para o leitor os pontos centrais daquela obra que foi feito a resenha.
e na ótica de circulação dos textos, é importante entender que os textos que se voltam para a questão da resenha, sobretudo crítica, eles circulam, né? São de vinculação, na verdade, em geral, por jornais e revistas. São, né, de forma geral, apresentados em jornais e revistas. A elaboração de resenha. A resenha requer de quem a elabora exigências tais como competência de leitura, a pessoa tem que ser um leitor assíduo, né, ter um profundo conhecimento daquilo que vai resenhar, a capacidade de juízo crítico para distinguir claramente o essencial do supérfluo, aquela questão de colocar na resenha os pontos centrais da obra a ser resumido através da resenha, sobretudo crítica, conhecimento completo da obra. Então, tem que conhecer a obra completa para poder distinguir os pontos essenciais dos não essenciais, para ser colocado, né, ser apresentado na resenha de forma crítica. Elaboração da resenha. Deve apresentar a referência completa do livro resenhado, sempre precedendo o texto em si, nome completo do resenhista, sua filiação institucional, complementada ou não por um mini currículo, tipo o nome completo do resenhista, no caso aqui como exemplo. Eu vou, no caso, fazer uma resenha, então eu colocaria de que forma, né? O nome completo do resenhista, Andréa Rubens Nunes de Araújo, sua filiação institucional, professora da FEMAF, complementando ou não um mini currículo, se eu fosse complementar, né? Doutora em Ciências da Educação. E ainda, dentro dessa questão da elaboração da resenha, os títulos são opcionais. Elaboração da resenha, de que trata, de que modo o assunto é elaborado e com que objetivos e quem se dirige, o leitor irá, a quem se dirige, o leitor irá achá-lo útil, quem o escreveu, tem o livro alguma característica especial, que conhecimentos prévios são exigidos para entendê-los. O tratamento dado ao tema é compreensivo, o filme foi feito de modo interessante e agradável, as cenas, fotografias e etc. foram bem escolhidas, o filme foi bem organizado, que resulta da comparação dessa obra com outras similares, caso existam, e com outros trabalhos do mesmo autor. Então, todos esses questionamentos são importantes, né, estarem sendo feitos por quem vai produzir a resenha. Na verdade, não é que esses questionamentos vão aparecer no corpo da resenha, no desenvolvimento da resenha. São as respostas desses questionamentos diante da obra a ser resenhada que vai justamente formar a resenha. Então, é importante falarmos aqui um pouco sobre como produzir a referência, né? A referência bibliográfica do objeto resenhado. Constam da referência bibliográfica o nome do autor, o título da obra, nome da editora, data da publicação, lugar da publicação, número de página, preço. Então, observação, às vezes não consta o lugar da publicação, o número das páginas ou o preço. Às vezes pode aparecer, né, esses pontos aqui na questão da referência bibliográfica, às vezes não. Como exemplo, nós temos aqui um exemplo que se volta para a questão da referência bibliográfica. Aí, ensaio sobre a cegueira, o livro do escritor português José Saramago.
Companhia das Letras, 310 páginas, R$ 2,00. É um romance, Veja, 25 de outubro de 1995. Então, a gente pode observar que nessa referência aqui aparecem o número de páginas e o preço. Porém, nem sempre isso pode acontecer. Às vezes, né, isso é opcional, como bem colocado aqui. Às vezes não consta o lugar da publicação, o número das páginas ou preço. Desta forma, ainda é importante dizer para vocês o seguinte, que o objetivo da resenha é divulgar o objeto de consumo cultural, livros, filme, peça de teatro. Por isso a resenha é um texto de caráter efêmero, envelhece rapidamente, mais que outros textos de natureza opinativa. Então, nesse sentido, é importante estar sempre revendo o objeto a ser resenhado, né? Por quê? Porque é um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, né? Embora sendo esse texto que se limita nesse sentido, né, a resenhar, a produzir resenhas críticas a respeito de determinadas obras, seja livro, capítulo, filme, espetáculo ou qualquer outra forma, né, de um texto que possa ser escrito, oral, é preciso que essa resenha esteja sendo, o ato de resenhar esteja sendo modificado, ou seja, sendo aperfeiçoado constantemente, porque em relação aos demais textos opinativos, ele envelhece rápido. Então, gente, espero ter contribuído positivamente para a compreensão de todos com relação à questão de como produzir uma resenha, sobretudo crítica, pois a partir de então, com essa capacidade, com essa habilidade que se tem de produzir resenhas, é importante porque até mesmo filme, né, até mesmo uma palestra também pode ser passíveis de ser resenhada. E agora vamos então, no caso agora vai ser solicitado que vocês assistam um filme para a partir de então vocês possam estar elaborando de forma crítica a resenha do mesmo. Um forte abraço, bons estudos. Os estudos com relação à resenha não se encerram por aqui, pois vocês podem estar ampliando os conhecimentos de vocês em outras fontes de consultas, né, que possam te dar uma visão bem mais ampla do que seja uma resenha. Um forte abraço e até o próximo estudo.